Acho que a voz de Deus aqui agora é a palavra. Então, nós vamos ouvir a palavra. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 15. Estudando Ezequiel 13:3, diz assim: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Em 1 Coríntios 14:32 diz assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então a minha dúvida é a seguinte: que espírito é esse? Espírito no sentido da tricotomia, que o homem é corpo, alma e espírito, ou espírito no sentido do Espírito Santo que dá o dom da profecia? Ótima pergunta. Creio que Deus fala? Creio. Deus pode usar alguém para falar, mostrar um sonho? Pode. Agora, tomem cuidado com essa ideia de que o Senhor está me falando aqui em nome de Deus, assim diz o Senhor, ou coisa parecida. Me preocupa muito quem fala em nome de Deus usando sempre a primeira pessoa. Eis que eu te digo, eis que eu te falo, meu servo, não sei o que lá. Eu não estou desconfiando, não. Eu confio que Deus pode usar. Mas não é todo mundo que fala eis que eu te digo, assim, meu servo, minha serva, não sei o que lá, que é verdade. E esse texto de Ezequiel está trabalhando esse ponto. Ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito sem nada terem vistos. E a palavra loucos em hebraico aqui, a palavra naval, que significa estúpidos, né? Esse cara é um estúpido, esse cara é um mané, esse cara é um tolo, um insensato, alguma coisa assim. Então, isso é um ponto. O cara que fala em nome de Deus sem Deus ter falado nada com o cara. O texto de Coríntios, quando fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, né? Não tem a ver com a comunicabilidade de Deus com o tal profeta. Tem a ver com o domínio próprio que o profeta tem para a transmissão da mensagem. Enquanto o primeiro texto, Ezequiel 13, está falando ai do profeta falso, porque é falso, né? Se Deus não está falando nada com ele, então ele é falso. Ai do profeta que está falando uma coisa em nome de Deus, quando Deus, na verdade, não está dizendo nada. Então, ele está inventando uma história falsa, mentirosa. Então, esse cara não é de Deus. Esse é um ponto. O outro texto está dizendo o seguinte: você é um profeta de Deus, você é alguém que tem dom, você recebeu uma mensagem de Deus. Agora, você vai transmitir essa mensagem. Só que você tem que saber que o teu espírito é sujeito a você. Não é o Espírito de Deus que está sujeito a você, mas o espírito do profeta lhe é sujeito. Isso significa que Deus, quando usa alguém, essa pessoa não entra em transe. Não há uma possessão mediúnica onde as faculdades mentais que eu tenho, o controle mental, emocional, espiritual que eu tenho, sai de cena e entra Deus na minha vida, e agora é Deus falando, é Deus pegando, Deus está usando o meu corpo. Não. Isto não acontece. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Por exemplo, estamos no culto aqui. Por exemplo, Deus me dá uma palavra sobre a vida do Cláudio. Eu posso fazer como alguns irmãos fazem, né? E levantar falando em línguas, eis que eu te digo, meu servo, faça isso, tal coisa. E pode ser que a mensagem seja verdadeira. Mas eu também posso receber essa mensagem e depois que terminar o culto, falar assim: Cláudio, você pode tomar um café comigo? Posso, pastor, por quê? Não, porque Deus me deu uma palavra sobre você e eu não sei, eu sonhei, Deus me mostrou, eu estava orando por você e eu senti um direcionamento para te falar o seguinte, toma cuidado com isso, isso e isso, ou então Deus falou isso, beleza, e aí eu posso fazer isso na cafeteria, depois do culto, no carro, em qualquer lugar, na casa, na varanda, numa casinha de sapé, igual a música. Agora, não necessariamente eu tenho que paralisar o culto, rodando, pulando, gritando,
falando em línguas e não sei o que, transbordando para falar aquela mensagem. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta, é disso que ele está falando. Essa história de que a pessoa tem que parar tudo ali e tal, porque ele recebeu uma mensagem. Veja, no texto que Paulo escreve aos Coríntios, na necessidade de ordem do culto, cada um recebeu uma mensagem. Um tem salmo, outro tem profecia, outro tem dom, outro tem língua, não lembro agora tal. O louvor, né, que é o salmo. Faça isso, cada um por sua vez. Que haja ordem, decência, né? Sempre ele fala sobre o decência e ordem, né? O último versículo do capítulo fala: procurem com zelo os melhores dons, procurai com zelo, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, não proíbam os que falam em línguas, mas que tudo isso seja feito com decência e com ordem. Verso 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu estou dizendo. Tá? Então, é sobre isso. Então, um texto de Ezequiel, o profeta não viu nada, Deus não falou nada com ele, mas ele está passando uma mensagem falsa para a igreja. Para a igreja não, para alguém. Esse é um falso profeta. No texto de Coríntios, Deus passou uma mensagem para esse irmão, mas esse irmão pode passar essa mensagem sem parecer que ele está numa sessão mediúnica,